Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o MXRF11 ou Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário, um fundo gerenciado aí pela Asset da XP, né? Então, é um fundo aí que eu acho que tem maior parte de pessoas físicas na bolsa investida nela, né? Eles fizeram uma subscrição recentemente. Então aqui, ó, elevou, claro que elevou o crescimento de cotista no fundo. É um fundo antigo, né, de 2012. O patrimônio líquido deles, eu não acho que é uma boa métrica, tá? Eles têm 3,2 bi de patrimônio, porém o MXRF11 é concentrado em papéis, né? Inclusive eu acho que tem outros fundos de papel com qualidade, né, que são contratos. Claro que tem um lastro de recebíveis financeiros, né, tem uma obrigação a pagar, né, dos credores, dos devedores, porém não é imóvel, eles não têm um patrimônio lastreado em imóvel físico. Tá? Claro que tem algumas partes, algum percentual, mas não diretamente na maior parte do patrimônio do fundo. Então não acho que o PL é um indicador muito bom. Né? Por isso, inclusive, que os fundos de papel não tendem a crescer muito a cota ao longo do tempo, porque eles distribuem todos os proventos atrelados a esses contratos, reajustados pela inflação, diferente dos contratos aí dos fundos de papel. Aqui tem uma DREzinha aqui simplificada, a gente vê que os fundos imobiliários em geral, tá? Isso daí não é só do MXRF11, não tem muitas despesas operacionais, financeiras, alguns são muito alavancados, né? Eles pegam esses recebíveis, montam um pacotão de recebível e antecipa esse recebível de 5 anos em diante para o presente, né, em alguma operação financeira com uma instituição financeira. Só que você fica devendo o pagamento desses recebíveis que vão cair para o fundo para essa instituição financeira. Isso daqui entra como despesa financeira. Não é um endividamento igual uma empresa que pega dinheiro no banco. É uma operação financeira estruturada. Tipo que o MXRF11 é tranquilo, tá? Essas despesas financeiras. Despesa operacional normalmente dos fundos é tranquila, mas a partir de administração, a gente vê que a taxa de administração deles é baixa, 0,9% ao ano, PTG pactual, gestor SP. Mas o que a gente pode destacar aqui? A gente vê que tem aqui boa parte da receita de CRI, tá? 283 milhões, mas também tem receita de FII, receita de permuta, né? Receita de renda fixa, que é bem pequenininha, mas é mais concentrada em FII. Aqui um pouquinho falando da evolução do valor da cota, é o que eu falei, tá? O valor da cota de FII de papel não cresce muito. Tive que já cresceu, oscilou em alguns momentos, mas o FII de papel tende a devolver os rendimentos de uma maneira maior. E seria o momento mais adequado a gente investir em fundo de papel agora, tá? Que a inflação, em teoria, né, os indicadores oficiais colocam que ela está lá embaixo. Então os fundos de papel sofrem mais na cotação nesses momentos de inflação baixa, porque eles tendem a pagar os proventos, os dividendos, reajustado pela inflação. Porém, quem investe nesse momento, o Brasil, como é um país emergente, está sempre oscilando a inflação, em momentos posteriores, quando a inflação voltar a subir, a Selic tiver que voltar a subir, ainda está no patamar alto, nem começou a reduzir, esses fundos tendem a estar pagando os proventos maiores. Tá? Então é o inverso até dos fundos de tijolo, que sofrem mais com a inflação alta, os fundos de papel eles costumam pagar mais com a inflação alta. Vamos lá. Aqui um pouquinho mostrando o resultado financeiro, distribuição do FII, mais uma vez aquela informação da DRE que a gente viu anteriormente, né, de receita aqui com FII, receita com CRI. A gente vê que o CRI, que é a linha escura, é boa parte de onde vem os proventos, né, que seriam os contratos. Tem aqui o resultado dos últimos 6 meses, aí tem algumas operações aqui de permuta, né, mas a boa parte é CRI. Tá? E tem receita com FII. Lembrando que os fundos, por mais que eles tenham um segmento específico, um fundo de papel, que é o CRI, né, Certificado de Recebível Imobiliário, um fundo aí de laje corporativa, de imóveis educacionais ou de varejo, eles podem investir alguma parcela dele em outros tipos de segmentos, tá? Então não precisa ficar preso a isso. Os fundos imobiliários, a gente usa muito essa questão aqui da comparativo com o NTNB, que seria os títulos aí do Tesouro, né, vinculado à inflação, porque os contratos são corrigidos pela inflação. Então a gente vê aqui que o IFIX ficou nos últimos 12 meses em 11%, 11,41%. O IFIX, não, isso aqui é o NTNB, né, o IFIX em 12,24%, tá? A gente vê que eles estão sofrendo um pouquinho mais, né, tem até uma diferença aqui do fundo para o NTNB, para o IFIX. Isso aqui é entre maio de 2024, isso aqui tem a TIR, que seria o retorno do fundo ao mês, né? Então teria que ser analisado isso aqui, mas a gente vê que teria ficado abaixo do NTNB, né? Porque não está dando nem 1% ao mês.
e abaixo do IFIX também. Então os fundos de papel vêm sofrendo aqui essa taxa interna de retorno aí nos últimos meses, por isso que a cotação caiu bastante. Aqui mostrando um pouquinho também. Aqui eles já somam o valor de mercado mais os rendimentos. Se a gente incluísse os rendimentos do FII, por mais que eles estejam sofrendo, impactando na taxa de retorno e na cotação consequentemente, se a gente incluir no cálculo, a gente vê que com o valor de mercado mais os rendimentos, o fundo estaria dando um retorno razoável. Agora, só o valor de mercado aqui, sem os rendimentos, a gente vê que estaria abaixo do IFIX e do NTNB. O NTNB está aqui em alto também, né? Bem no alto, bem próximo aqui do valor de mercado. Então, isso daqui levanta dois pontos interessantes. O MXRF11 é um fundo bom? É um fundo ok. Eu não diria que é o melhor fundo de papel. Eu acho que tem outros mais interessantes. Porém, a gente vê assim, até nessa relação aqui do valor de mercado com os rendimentos ou sem os rendimentos, que o fundo não está tão descontado, porque até com os rendimentos ele está próximo aqui do NTNB. Então tem outros fundos de papel um pouquinho mais descontado, tá? Vou passar aqui adiante, aqui falar um pouquinho do portfólio do fundo, o yield, né, que seria o retorno, vinculado ao IPCA, os contratos estão vinculados ao IPCA, os contratos estão vinculados ao CDI, nada tão impactante. A gente vê que os fundos sempre têm um dinheirinho em caixa, né? É mais direcionado aqui a certificado de recebível, como eu falei, mas também tem aqui outros FIIs, 13%, e algumas permutas financeiras, seriam operações de crédito. Eles têm um crédito mais direcionado aí para um público corporativo, comercial, um pouquinho de residencial, isso daqui traz um risco um pouquinho maior, tá? Mas a gente vê que é equilibrado, né? 13%. Então, tranquilo. A exposição aqui por FIIs, a gente vê que tem alguns aí que não são tão conhecidos, né? SPVJ11, LP11, algumas unidades autônomas, né? Não sei nem se daquele estar em bolsa ou operação fechada. O Gari 11 sim é conhecido, Game 11, XPCI, mas a gente vê que são fundos normalmente diferentes, né? Os certificados aqui eles abrem por vários certificados, boa parte atrelada ao IPCA, uma parte ao CDI, por isso que tem aquela questão de yield, IPCA, yield, CDI. Setores, a gente vê que tem boa parte dos recebíveis vinculada a residencial. Por isso que eu falei que o MXRF é um fundo ok? É um fundo ok, mas ele tem um riscozinho e não tem um desconto tão grande. A gente vê que o segmento residencial normalmente é um pouquinho mais arriscado por conta de financiamento para construção do empreendimento, compra do terreno, a gente não sabe se vai dar certo. Né? A gente também tem um pouquinho focado no varejo, né? O varejo está sofrendo um pouquinho mais. Aqui os duration, né, dos CRIs, tempo de duração do contrato, vencimento também. E aqui eles vão falando, destrinchando cada CRI, né? A gente vê o percentual em relação, cadê? Aqui, em relação ao patrimônio do fundo, a securitizadora, né? Então tem aqui o Shopping Itaquera, o Shopping OK, né? CSN. Então a gente vê que algumas partes aqui do patrimônio do fundo são empresas consolidadas. A própria Mitre, que tem capital aberto na bolsa, a gente faz bastante vídeo aqui no canal. Enfim, mas isso aqui é para quem quer entrar nas nuances muito específicas, né? Mas tem algumas operações habitacionais aqui que são perigosas, né? Algumas empresas aí passam por dificuldades também. Enfim, mas no geral, a gente vê aqui um portfólio ok, tá, de fundo. Aqui a permuta financeira, ele também fala um pouquinho das permutas. Então tem aqui parcelas pagas pelos compradores das unidades. Então a gente tem alguns investimentos aí em unidades físicas, essa dinâmica de construção do imóvel e tal. Mas a gente vê que essa permuta também tem um riscozinho atrelado, né? É um pouquinho diferente dos pacotes de certificado de recebível imobiliário, ele já tem uma permuta direto dentro do fundo. Mas a gente vê que o percentual não é tão grande. Então tem aqui o período de lançamento, início da obra, tem a questão do método POC, o habite-se, né, que é quando a liberação para o inquilino ou para o comprador entrar no empreendimento, né, para você poder fazer financiamento. A gente vê que eles têm uma taxa média de aquisição aqui de 12%, não é baixa, né? Uma taxa média de aquisição. Ok. O valor patrimonial é de 145 milhões. Frente ao fundo, a gente vê que é pequenininho, né? Eles botam aqui um pouquinho das perguntas financeiras e tal. Ainda não é tão grande. E aqui falando dos empreendimentos, outros empreendimentos. Enfim, esse daí é o Maxi Renda Fixa, o MXRF11. Espero que eu possa ter feito um resumo aí interessante para vocês, um videozinho mais curto, falando de fundo imobiliário novamente. Forte abraço a todos.